Me reconduziram no ano de 2001 e 2002. Oportunidade, então, que esse plenário entendeu que eu devia seguir os caminhos do Executivo para que nós pudéssemos apresentar as nossas propostas tão debatidas em plenário. Tive a honra de ladear o meu irmão Cláudio Rocco Bono Ferreira no mandato de 4 anos e ganhei um dos maiores presentes da minha vida maçônica no ano de 2007, quando esse Estado pujante, a maior maçonaria da América Latina, me elegeram em chapa única como grão-mestre do Grande-Oriente de São Paulo. Depois, precisamos fazer um outro trabalho e a história conta, voltei a ser o adjunto. Desacreditado, enxovalhado, difamado e caluniado. Saí candidato ao Grande-Oriente de São Paulo e fomos eleitos com um percentual de votos fantástico que nos levou ao mandato de 2015 e 2019. Com compromissos de honra, compromissos de transparência, tudo dentro de uma pragmática de uma carta que foi eleita por vocês. Dentre elas, por exemplo, entre inúmeras propostas, um sonho idealizado pelo meu saudoso irmão Rubens da Osso de Matos, de memória para quem conhece, nosso grão-mestre no período de 92 a 96. E dali partimos para uma construção da nossa casa em São Paulo. Problema nosso, da maçonaria paulista, que lamentavelmente hoje é matéria que se discute no país inteiro, ou seja, como uma proposta eleitoreira, ou seja, como uma falha da própria poderosa Assembleia Estadual Legislativa, ou seja, tantas coisas que vocês estão ouvindo. Tenho absoluta certeza que deixei no cargo de grão-mestre do Grande-Oriente de São Paulo o que temos de melhor. Camel Aleph Sabre, homem digno, homem de uma envergadura moral indiscutível. E parti, então, para levar a proposta Novo Rumo ao Grande-Oriente do Brasil. Até então, meus irmãos, a minha vida era uma vida comum. Para aqueles que quiserem entender que eu estou me vitimizando, eu permito, porque não me conhecem. Eu tenho uma vida reta. Eu tenho uma vida humilde, mas digna, que eu herdei do meu pai, lavador de posto de gasolina. Bastou dizer, sou candidato. Assacaram contra mim inúmeros processos. Processos que nem na época fui citado, para poder entender o conteúdo desses processos. Queria tanto hoje, meus irmãos, abrir meu coração para vocês e dizer de tantas coisas boas que nós teremos agora em março de 2018. Quantas coisas maravilhosas vão acontecer com a chapa Novo Rumo. Para aqueles que entendem que eu estou me vitimizando, fiquem à vontade. Mas eu não estou aqui hoje. Eu estou em Brasília, onde semana passada 5 processos foram sacados contra nós, 4 extintos. E o outro, que pediram vista regimental, o nosso relator, para dizer que a minha desincompatibilização, de fato, eu me descompatibilizei do Grande-Oriente de São Paulo, segundo o entendimento primário de um dos ministros, eu deveria ter renunciado ao cargo. E entenderam pelo indeferimento da candidatura. Claro, houve pedido de vista, e hoje, agora, nesse exato momento, Brasília está lá reunido, com diversos irmãos juristas, não? Nos defendendo de forma volitiva, voluntária, sem um centavo, defendendo o bom nome, que agora, graças a Deus, é só uma questão de eleição, é uma questão de desincompatibilização e licença, porque eu entendo que a renúncia de um cargo de grão-mestre, ou melhor, a renúncia de qualquer cargo na vida comum, ela parte da pessoa. A renúncia é algo que você pode dizer que é pessoal, voluntário, não pode ser coercitivo. Ninguém é obrigado a renunciar a nada. E se a lei pudesse ou determinasse a renúncia, teria eu renunciado. E eu coloquei a minha desincompatibilização. Tomara a Deus que nesse momento os ministros lá do Tribunal Superior Eleitoral entendam pelas razões do nosso recurso e permita que o povo maçônico escolha o seu grão-mestre-geral nas urnas. Seja o A, seja o B, que seja eleito, que seja sufragado pelas urnas e não por uma questão judicial. Então a minha divisão é essa, de ver que quando São Paulo
se levanta, o país para. Nós temos 195 anos de história, meus irmãos. Nós tivemos 4 grão-mestres em 195 anos. José Bonifácio, que todos conhecem. Ciro Werneck, que todos conhecem. Francisco Moreira Pinto e Laércio Rodrigues. A nossa proposta está aí. Uma proposta digna, onde nós não desconstruímos pessoas. Nós somos uma ordem fraterna. Podemos não concordar com o ponto de vista de quem quer que seja, mas nós não podemos virar a espada e espetar o coração desses irmãos. Há que se discutir propostas, e é coisa que eu não tenho feito, meus irmãos. Eu não tenho tido tempo de discutir as propostas do rumo, porque aonde eu chego é desconstrução. E não me pouco importa a desconstrução, a minha honra, a minha família, aos meus amigos, a tudo isso. Não, até aí a gente, infelizmente, temos que concordar. Mas nós precisamos transformar o grande direito do Brasil e fazer com que o grande direito do Brasil volte ao papel protagonista desse grande direito do Brasil. São 195 anos de história, meus irmãos. E eu pergunto para uma grande maioria de vocacionados maçons que estão aqui hoje, e não precisam me responder, apenas introspectem. Esse grande Oriente do Brasil que está aí hoje representa vocês, meus irmãos? É essa maçonaria que vocês querem? É essa maçonaria que prega que ela precisa ser harmonizada? É essa maçonaria que está aí fora, que nos representa de forma efetiva? Aquela, depois de 42 anos de convivência pacífica com a Comab, de um momento para o outro nós somos proibidos de qualquer relação. E vocês conhecem o meu posicionamento, já está em YouTube. Por que, meus irmãos, essa proibição? Por que tanta fragilidade? Por que tanta falta de fraternidade? Por que tantas expulsões? Por que tantos direitos maçônicos suspensos? Sem a liberdade do amplo direito de defesa do contraditório. Isso está acontecendo com muitas pessoas, meus irmãos. Assédio sexual. Desculpa, meus irmãos. Assédio sexual contra um grão-mestre do Rio Grande do Norte por um boletim de ocorrência do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte, o grão-mestre não assumiu o cargo dele no Rio Grande do Norte. Minas Gerais está aí, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, meus irmãos. Não temos grão-mestre em Minas Gerais, meus irmãos, temos um interventor. Cadê a nossa fraternidade, meus irmãos? Como é que nós vamos reconstruir o nosso grande direito do Brasil dentro desse prisma? Então, meus irmãos, eu chego a um determinado momento que eu coloco sim a minha candidatura, com muita ética, com muita transparência, com muita dificuldade, e peço desculpas aos meus queridos irmãos de São Paulo. Muitos falam, Baluque, vem aqui a São Paulo, vem aqui a minha loja. Eu tenho 3.000 lojas maçônicas nesse país todo para buscar a atenção de 80 mil irmãos. Tenho certeza que vocês de São Paulo entendem meu trabalho. O meu trabalho está aí a julgamento de vocês. Quem achou que o meu trabalho está bom? Obrigado. Quem achou que eu devia ter feito algo melhor? Obrigado também. Aqueles que acharam que eu falhei nas minhas gestões no Grande São Paulo, é o direito que se tem. São Paulo nunca desconstruiu seus nomes, meus irmãos. Podem não ter aceitado, mas nunca desconstruiu. E nós tivemos um passado recente aqui, de gente condenada aqui. E até hoje a nossa espada não se voltou a essa pessoa. Então, meus irmãos, o que eu peço a vocês é uma análise, é uma introspecção. Nós estamos diante de uma eleição muito importante para o grande direito do Brasil. Permita-me, vou aproveitar que está sendo filmado. Para muitos, um plebiscito. O grande direito do Brasil está bem do jeito que está? Ótimo, não se discute. Chapa 1. Precisamos de mudança? Precisamos de novos ares no grande direito do Brasil? Ótimo. Chapa 2. Não precisamos nos desconstruir, meus irmãos. O ritmo dessa eleição só está deixando feliz. Pode gravar que eu sou muito assumindo minhas posições. Uma grande loja do Brasil, os grandes orientes independentes, que falaram, estão vendo? Aquela maior obediência da América Latina, hoje já é a segunda. É claro que nós nunca fomos grandes, e nem vamos ser grandes em termos de número. A maçonaria brasileira nunca foi grande em termos de número, em 195 anos. Ela foi grande na qualidade dos seus maçons. E hoje nós estamos perdendo por nós mesmos, meus irmãos. Hoje nós não conseguimos falar, você não gosta do candidato A? É um direito que você tem, mas você não tem o direito de desconstruí-lo. Nem do bem também. Vamos às urnas. E mercê, quero eu acreditar que o grande arquiteto do universo hoje, daqui a alguns minutos,
vai ditar esse mantra: deixe o povo maçônico eleger o seu candidato a grão-mestre-geral. Não se fala de continuismo, não se fala de uma gestão que não deixou nada para que nós pudéssemos dar continuidade nesse período. Temos muita coisa para reconstruir, meus irmãos. Temos uma relação internacional melindrada para poder desconstruir, para poder reconstruir. Vocês viram a questão da CMI? Vocês viram como essas 4 Comabs, que foram agora reconhecidas, ou melhor, desculpa, compartilhadas, não foram reconhecidas, que foram compartilhadas agora. Num determinado momento, só podia valer aquelas que estavam no lista afilógico. Havia um vídeo falando daquilo. Num outro momento, parabéns por ter feito o contrário daquilo que eu preguei. E tantas outras coisas, que eu não estou aqui para ficar criticando. Eu tenho que entender que as gestões passadas têm que ser julgadas pela história. Nós não temos tempo mais, meus irmãos, de ficar olhando para trás. A maçonaria brasileira, do grande direito do Brasil hoje, ela precisa de um novo rumo. Ela precisa se reinserir novamente na sociedade. É claro que eu, como grão-mestre geral, eu não posso fazer nada pelas lojas maçônicas. Porque se eu fizer alguma coisa pelas lojas maçônicas, meus irmãos, eu estou ferindo o Pacto Federativo Gobiano. Quem tem que fazer são os grandes reuniões estaduais. É claro que vai ter muito trabalho junto à Assembleia Federal Legislativa, que é representada pelo nosso sabiedíssimo presidente, já estou concluindo. Mas nós vamos ter que sentar numa mesa e falar: vamos salvar os nossos trabalhos. Veja aí o Camel, o grão-mestre do Grande Direito de São Paulo. Pergunta para o Camel se ele pode acessar qualquer loja do Grande Direito de São Paulo as dívidas do bloco. Pergunta ao Camel se ele tem competência para propor um projeto de lei na Assembleia Federal Legislativa. Pergunta a ele se ele pode quebrar o exercício de um irmão na necessidade de uma loja e acender o venerável mestre. Pergunta a ele se ele pode iniciar e levar a exaltar alguém ou constituir qualquer loja maçônica. Não pode. Desculpa-me, Camel, com todo carinho, falo de você para os 27 quilômetros do Brasil, delegados do Grande Direito do Brasil. E um poder encastelado, um poder que não anda. Então, meus irmãos, essa é a proposta: mudanças. E não venha me falar de milhões de reais aqui, como superávit, que não houve, nunca houve superávit. Não é essa a nossa preocupação. Preocupamos, sim, numa associação sem fins lucrativos, ter um superávit dessa natureza. Parabéns para quem o construiu, mas também é um problema para se ver no futuro. São Paulo, com todas as dificuldades, pegou lá o seu superávit, que também não foi superávit. Vocês sabem muito bem disso, vocês, venerados mestres deputados, que nós amealhamos a verba orçamentária desde 2003 até 2017, e os nossos 15 milhões está sendo investido na nossa obra. O dinheiro voltando para a associação, o dinheiro voltando para as lojas, o dinheiro voltando para o patrimônio do Grande Direito de São Paulo. Muitas coisas serem feitas, meus irmãos. Mas se nós não levantarmos a bandeira da fraternidade, meus irmãos, nós temos fadados ao sucesso. Suportarei com todas as minhas forças todas as desconstruções. Ainda consigo olhar nos olhos da minha mulher e dos meus filhos. Ainda que eles sintam que todas aquelas flechas assacadas vêm do molde fraterno, onde muitos irmãos têm o seu ósculo fraternal. Mas eu acredito na maçonaria. Essa eleição, para mim, meus irmãos, é o marco da minha vida. Eu estou emprestando o meu patrimônio material para a nossa instituição. Tenho corrido todo esse país. As minhas próprias custas? Claro que as minhas próprias custas. Limitado como grão-mestre de São Paulo? Limitado como grão-mestre de São Paulo. Eu tenho a jurisdição das lojas de vocês para poder assistir. Mas dentro das minhas possibilidades, tenho ido a todo esse país. E vocês não têm visto, ouvido, ou certificado que o Baluque tenha falado mal de qualquer pessoa. Até mesmo do grão-mestre geral que fez o seu trabalho. Grão-mestre geral que merece o nosso respeito. Se a gestão dele foi boa, não foi, meus irmãos. A história vai julgar. Não vamos olhar a maçonaria pelo retrovisor. Vamos olhar para frente. Temos muito que crescer, temos muito que fazer. E dar aos parlamentos estaduais a força dos parlamentos estaduais. Que já se iniciou isto com a criação do FOREST. Precisamos fazer com que o nosso poder judiciário seja um poder judiciário harmônico e independente. Não podemos, meus irmãos, nesse momento, discutir a estrutura federativa do Grande Direito do Brasil. Precisamos fazer entender os nossos irmãos que o que temos pela frente são só desafios. Eu não quero aqui falar da força política da maçonaria. Vocês conhecem o trabalho que fizemos no JAP.
Está aí agora o vice-governador do estado, nosso irmão, assessor do grão-mestrado do Camel, e meu também, porque tudo que o Camel fez, eu fiz também, tudo que eu fiz, o Camel está fazendo. Está aí a nossa participação na política, que nós reconectamos 60 anos em 8 anos por enquanto. Nós vamos chegar lá. As nossas lojas maçônicas ainda não viram, não se perceberam do Instituto da Caixa de Responsabilidade Social, do nosso terceiro setor, que está pronta a ferramenta. São ferramentas difíceis, meus irmãos, diante de tanta letargia, mas elas já existem e nós vamos potencializar isso no Brasil inteiro. Meus irmãos, eu costumo brincar que em maçonaria não se pede voto. Em maçonaria você precisa convencer o irmão de que o melhor voto é esse. Eu espero que vocês estejam convencidos com essa mudança que a Chapa Novo Rumo está trazendo. Eu prometo, meus irmãos, a todos vocês, dignificar meu mandato, buscar minha experiência e fazer aquilo que eu sempre fiz em maçonaria, trabalhar junto, porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Muito obrigado.